Go. Política, corrupção, vocação para a política. Nós estamos vivendo neste momento, e isso digo aos meus alunos, meus ex-alunos, aos colegas de Facebook, aqueles que são inscritos no meu canal, estamos vivendo um momento importante, compreender a política. Aristóteles da antiguidade já vai dizer, nós somos um animal político. A política está em vários setores da nossa sociedade. E aí um dito que se diz que é interessante é que você vai ser governado, mesmo não gostando de política, por aqueles que gostam de política. Você é convidado a fazer política, mas é necessário nós reescrevermos a imagem do político para retirarmos essa semelhança que há entre política e corrupção, esse link que há entre política e corrupção. A palavra corrupção, ela remonta à antiguidade na Grécia, quando se falava sobre a putrefação de corpos políticos. Na modernidade, a palavra corrupção está ligada ao uso público de bens para o bem privado. Então é necessário que nós olhemos a política naquilo que ela é e naquilo que ela deve passar a ser. Duas citações interessantes. Uma é do próprio Platão, no livro Político, que está na coleção Os Pensadores, quando ele diz que a política é a ciência de pastorear os homens, de cuidar dos homens. Veja que interessante. É necessário que a gente se pergunte se o político que nós vamos escolher para o nosso município, para o nosso Brasil, para o nosso país, tem essa disposição, uma política carregada de altruísmo. Outra definição que se assemelha ao político e que nós encontramos também na nossa realidade pós-moderna, ou moderna, enfim, é o político como sofista. Platão vai fazer a definição de sofista com aquele que é preocupado em ganhar dinheiro dos jovens ricos. E mais, aquele que vende verdades. Isso é interessante nós estarmos notando. E o sofismo é muito relacionado com a retórica, a arte de falar, de ludibriar as pessoas. Você nunca viu isso no comício? A capacidade que eles têm de fazer com que as pessoas se tornem magnetizadas por um discurso eufórico. Quer ver um elemento histórico? Hitler como um líder carismático. Ele magnetizava as pessoas com seu discurso. Ele chamava atenção, mas uma política aí podre, suja, destruidora. O que nós temos que fazer é olhar para alguns clássicos e reescrevermos a vocação como política. E Max Weber vai dizer isso num livro chamado Política como Vocação. Ele vai dizer que o político precisa ser aquele que tem uma soberana competência no olhar, que sabe ver as realidades da vida e a força da alma, e é capaz de suportá-las e elevar-se à altura delas. Está no livro A Política como Vocação. Veja, esse é um problema da presidente Dilma Rousseff, não mais, a ex-presidente. A crise é essa capacidade onde o político pode ter a soberana competência no olhar, competência no olhar. A crise vai colocar em teste se existe uma vocação para a política ou não. Então, nós começamos a ver essa necessidade de pensar a política não como algo estranho a nós, como nós sempre culpamos os outros. Afinal, como diria Leandro Carnal, um historiador da Unicamp, ele vai dizer que nós não podemos ver Brasília como algo extraterrestre, como algo fora de nós. Brasília e nessa minha perspectiva eu não vou dizer mas Brasília pode ser vista como um reflexo da sociedade. E é necessário, então, nós pararmos de culpar tão somente para começarmos a fazer. O mundo muda quando a gente muda. Isso é fundamental. E permita, então, terminar com duas imagens do filme Tropa de Elite. Tropa de Elite 2. Diz assim na primeira imagem: o sistema é pautado pela política, e a política só respeita a mídia. Às vezes não há outra alternativa. É necessário bater de frente com o sistema.
Só que no Brasil é muito difícil prender a autoridade. Político, então, nem se fala. Imagina a merda que ia dar se o BOP trabalhasse deputado corrupto como trabalha traficante. Tropa de Elite 2. Óbvio que a Polícia Federal vem dando-nos uma lição de civilidade, de integridade, mostrando, sim, que é possível prender políticos. Mas eu faço uma pergunta. Qual a diferença entre um traficante e um político? Um lhe destrói biologicamente, quimicamente, a sua estrutura, a sua família. O outro, o político, lhe destrói socialmente. Você é deixado de lado porque você não é atendido nas suas necessidades mais básicas. E eu termino com a última imagem para falar sobre política do filme também Tropa de Elite 2. Quando no final do filme eles mostram a imagem do Congresso Nacional e a imagem vai se aproximando do Congresso Nacional em Brasília e o Coronel Nascimento vai dizendo, olhando para aquela imagem: agora me responde uma coisa. Quem você acha que sustenta tudo isso? E o filme termina sem dizer uma resposta, mas mostrar Brasília. Brasília precisa ser refeita, redescrita. Os políticos precisam aprender o que é política. Se não for por eles, seja por nosso voto. Expulsos se não fizerem um bom trabalho. Porque nós somos os empregadores deles. Que assim seja. Até o próximo.